Semana passada, nós falamos sobre o jejum, né? Domingo passado falamos sobre o jejum, a importância do jejum e como jejuar da forma correta, né? E eu comecei o sermão na semana passada falando exatamente, e eu começo exatamente da mesma forma, fazendo a seguinte pergunta: como nós podemos nos aproximar mais de Deus? Então, semana passada falamos sobre o jejum, que é algo que era extremamente importante para os judeus e que para Jesus, que Jesus, na verdade, traz uma nova perspectiva, ou melhor dizendo, ele traz a perspectiva correta, traz o ensinamento correto, como que as pessoas deveriam entender o que é o jejum e como jejuar da forma correta. Para um fariseu, eu creio que 5 coisas, pelo menos 5 coisas, eram extremamente importantes e eram chamados para os fariseus como hábitos espirituais, ou seja, coisas que eles faziam que reconheciam como a vida diante de Deus, a vida religiosa diante de Deus. Primeiro, conhecimento da palavra. Então, o fariseu, ele se importava muito em conhecer a palavra, em conhecer as Escrituras. Segundo, a oração. De fato, eles incentivavam muito a oração. Terceiro, jejum, como nós vimos semana passada. Quarto, as ofertas. Então, eles incentivavam muito a questão de ofertas. E quinto, o guardar o sábado. E então, esse quinto entra na questão de ir até o templo no sábado para aprender mais o Senhor. Perceba então que essas 5 coisas são coisas que nós cristãos também acreditamos como algo importante e também como algo espiritual, como hábito espiritual. De fato, nós devemos conhecer a palavra, de fato, nós devemos orar, de fato, devemos jejuar, devemos ofertar e devemos guardar um dia especial para o Senhor. Então, essas 5 coisas, elas são importantes. Por que os fariseus valorizavam isso? Porque os fariseus, o início do farisaísmo, que literalmente significa os separados, ele foi algo bom. Foi num período em que, entre os 400 anos que Deus ficou em silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, em que eles perceberam que os judeus não estavam mais buscando ao Senhor, então eles resgataram a ideia de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor com as suas vidas, e começaram a colocar regras para como as pessoas deveriam então seguir para adorar ao Senhor. O início era algo bom, o ruim foi que eles foram adicionando essas regras em algo que era para trazer liberdade, eles trouxeram então uma escravidão religiosa. Para nós cristãos, de fato, esses hábitos espirituais são coisas boas, mas nós devemos entender da forma correta, à luz de Cristo Jesus, à luz do Evangelho, à luz da lei verdadeira. Quero então deixar a seguinte frase para início, antes de nós lermos o texto, que é a seguinte: o que você pensa sobre Deus muda muito como você vive para adorar ao Senhor. Com base nisso, então, vamos ler Marcos 2, de 23 até o 28. Primeiramente, o texto, nossa pregação será separada de 2 formas, em 2 pontos, que é esse primeiro ponto, de 2, 23 a 28, e depois o 3, de 1 a 6. Então, Marcos 2, 23 a 28, diz assim: Aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: Olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhe respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo
do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da propiciação, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Situação inicial aqui, então, que gera toda essa discussão é que os discípulos começaram, então, a colher espigas no sábado. Eles estão andando no meio de uma seara, eles começam, então, a pegar comida. O que tem de mais nisso? Até então, não havia nada de errado. Eles não estavam descumprindo o sábado. Lembrando aqui, talvez você não está entendendo toda essa problemática, é que o sábado, ele era o dia em que Deus estabeleceu para que nós guardássemos. É o Shabat, o dia do descanso. E nesse dia do descanso, as pessoas que adoravam não poderiam trabalhar. 6 dias você vai trabalhar, no 7º você descansa. Para os judeus daquela época, era o dia de sábado. Para nós cristãos, por causa da morte e ressurreição de Cristo Jesus, e porque Jesus ressuscitou ao 3º dia, num domingo, então nós acreditamos, nós guardamos então o domingo para o Senhor. No entanto, o que eles estavam fazendo aqui não era algo de errado, não era nem um roubo. A gente pode pensar que, nossa, estavam roubando, porque eles estão caminhando por um campo e pegando espigas. E por que os fariseus não acusam os discípulos de roubo? Porque isso não é considerado roubo de acordo com a lei de Deus. Lá em Deuteronômio 23, 25, se não precisa abrir, mas quiser marcar aí, eu vou ler rapidamente, que diz assim: quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém, não devem colher nada com a foice. Então, essa é uma forma de Deus cuidar dos pobres. Os pobres poderiam, então, entrar nas plantações e colher as espigas com as mãos, para o seu alimento diário. Essa é uma maneira que Deus colocou na lei para não haver pobreza em Israel. Todo mundo teria o alimento diário. Se estiver com fome, entra na plantação do seu irmão, vai lá, colhe as espigas e pronto, está feito. O que você não pode é colher com a foice, porque isso seria considerado como roubo. Então, se você colher com a foice, colocar lá uma sacola de espigas, levar para sua casa, isso sim poderia ser considerado como roubo. A lei de Deus também diz que se você estiver colhendo, se cair alguma espiga no chão, deixa. Não volta atrás para recolher. Por quê? Para que os pobres possam entrar, então, no seu campo e colher aquelas espigas que você deixou, aquele trigo que você deixou, o que você deixou na sua plantação, deixe no chão, que as pessoas vêm, então, e recolhem. Essa seria, então, a lei. No entanto, os fariseus perguntam a Jesus, não a questão de estarem recolhendo, mas o fato de estarem recolhendo no sábado. Por quê? Como nós já falamos, lá em Êxodo 20, 9 a 11, diz que se você trabalhar, você deve trabalhar 6 dias e um dia você deve descansar. Este dia, ele é o dia do sábado, porque o Shabat, que é o dia de descanso, foi o dia em que Deus descansou. Deus criou o dia de 6 dias, no sábado, ele então descansou. Eles perguntam, Jesus, olha, os seus discípulos estão fazendo algo que não é lícito no sábado. Eles estão trabalhando. Eles estão colhendo espigas. E para os fariseus, isso era considerado como trabalho. A lei não diz isso, mas para eles isso era considerado como trabalho. No entanto, a resposta de Jesus é uma resposta bastante inusitada e que mostrava um alto conhecimento das Escrituras. Jesus mostra, então, bem sábio. Ele responde com a própria palavra, utilizando o texto lá de 1 Samuel 21, 1 a 6, que conta justamente, essa situação descrita aqui
nestes versículos. Então, se quiser conferir depois, lá em 1 Samuel 21:6, mas é exatamente esse mesmo texto que Jesus coloca aqui. Ele diz: olha, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Olha o que Davi fez. Davi estava com fome, ele e seus companheiros, aqui ele está fugindo de Saul. Ele entra na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar. Ele come os pães da propiciação. Esses pães da propiciação eram uma oferta ao Senhor. Literalmente, imagina essa cena. É como se Davi entrasse aqui na igreja, falasse para mim assim, falasse: pastor, eu estou com fome. Estou precisando de um dinheiro para vir aqui na vizinha, ou aqui na padaria que logo vai se abrir, aqui da frente. Você pode pegar esse dinheiro e ali comprar um pão para mim? Seria quase isso. Para alguns, pastor, esse é o dinheiro da oferta. É o dinheiro que a gente acabou de ofertar. Você vai dar para um doido que apareceu aqui? Seria essa mesma situação. Davi, ele chega no templo e pega o pão da propiciação. Esse pão era uma oferta ao Senhor. E ainda tem um detalhe, que este pão da propiciação, ele diz, só os sacerdotes era lícito comer. A lei dizia, só os sacerdotes poderiam comer desse pão. Esse pão era uma oferta ao Senhor para a propiciação dos pecados, e só os sacerdotes poderiam então comer. E aí Davi pega, e aí ele poderia dizer, não, mas Davi, ele é ungido de Deus. Então ele poderia fazer isso. Em certo sentido, ele era o rei. Ele poderia fazer isso. Não, porque ele também dá aos seus companheiros. O que Davi faz aqui, de fato, está errado. De fato está errado. Ele não poderia fazer isso. Ele não poderia pegar os pães da propiciação. Mas o caso, de fato, Davi, ele infringe a lei nesse sentido. Ele infringe a lei de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui que ele não pecou. Apesar de infringir a lei, ele não pecou. Como assim? Como que isso é possível? Isso é devido à misericórdia de Deus. O que Jesus estava ensinando era que em caso de extrema necessidade, entre morte e vida, entre uma grande fome, a lei, nesse caso, se torna nula. Sim, era errado, em certo sentido, colher espigas no sábado, porque poderia ser considerado como trabalho. Mas, e também era errado comer o pão da propiciação. De fato, isso era errado. Mas era uma situação complicada. Era entre a cruz e a espada. Porém, o que é melhor? Você passar fome e perecer, ou se alimentar de algo que era, entre aspas, proibido? É melhor se alimentar, mesmo que não fosse permitido? Paulo diz, por exemplo, nas suas cartas, que se alguém te oferecer um alimento que foi dedicado a ídolos, a deuses, ele te oferecer este alimento, se você não souber, você pode comer. Agora, se aquela pessoa olhar para você e falar assim, olha, esse alimento é sacrificado a ídolos, e aí você olha para essa situação e diz, então eu não vou comer, porque se eu comer isso, eu vou estar participando deste sacrifício. Mas Paulo diz, olha, se você não souber que aquele alimento foi dedicado e a pessoa te oferecer, coma. E eu lembrei de uma história em que um missionário, hoje ele já é pastor, hoje ele é pastor lá em Minas Gerais, numa cidadezinha bem pequenininha, ele contou uma história uma vez que ele estava passando tanta fome, mas tanta fome, que o único alimento que ele achou para satisfazer no seu domingo era, como a gente sabe, o despacho. Ele viu aquele franguinho lindo e maravilhoso. Ele pegou aquele frango,
trouxe para casa, orou ao Senhor, consagrou ao Senhor e comeu. Ele sabia que aquilo era para ídolos, mas era uma questão de fome. Era uma questão que não tinha da onde ele sair disso. Agora, se eu não estou com fome, não preciso daquele frango, e está ali, despacho, na esquina da minha casa, eu vou pegar. Não, eu não preciso. Então eu não preciso infringir a lei para isso. E é isso que Jesus está colocando aqui. Ele está mostrando o real motivo do que porque o sábado e porque a lei ela foi criada. A lei foi criada para nos servir. O sábado foi criado para servir ao homem. Ele diz no versículo 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem, Jesus Cristo, é Senhor do sábado. Ele encerra então, dizendo nesses versículos 27 e 28, que o Filho do homem também é Senhor do sábado. Jesus restaura o princípio do sábado, nos garante uma nova aliança. O sábado é feito para que o homem possa se deleitar em Deus. Então, se o sábado foi feito para que o homem possa se deleitar em Deus, ele vai passar fome? Não. Não vai passar fome. E é isso que Jesus está ensinando para os fariseus. Vocês se preocupam mais com a lei do que a essência da lei, do que com o espírito da lei. Matthew Henry, um grande comentarista, ele comenta: toda observância da lei deve ser interpretada pela regra da misericórdia. E é isso que Jesus faz. Toda a observância da lei, o cumprimento da lei, deve ser interpretada pela regra da misericórdia. O que nós acreditamos sobre quem é Deus muda a forma como nós o adoramos. Se eu acredito que Deus é misericordioso e bondoso, então eu vou obedecer a lei de Deus de acordo com a misericórdia e com a bondade. E é por isso, continuando, capítulo 3, versículos de 1 a 6, que diz assim, 3, de 1 a 6. De novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. O que é lícito fazer no sábado, o bem ou o mal? Então, diante deste evento anterior, na verdade, é bem possível que essa passagem tenha sido um tempo depois, um bom tempo depois, mas Marcos coloca aqui um em sequência do outro, para mostrar o ensino de Jesus sobre o sábado. Mas se você conferir lá em Mateus, ele só acontece no capítulo 12, lá em Lucas acontece no capítulo 6. Então foram eventos talvez diferentes, não foi no mesmo sábado aqui, foi sábados diferentes. E aí o texto nos diz então, que os fariseus começavam a observar Jesus, com a intenção de pegar Jesus. Vamos ver se Jesus vai curar este homem da mão ressequida, da mão atrofiada, possivelmente uma mão torta ali por algum acidente ou alguma coisa que aconteceu com a sua mão, estava ali atrofiado, o movimento da sua mão, então está ali no templo. E as pessoas começam a olhar para Jesus, e a resposta de Jesus diante dessa observação é fazer uma pergunta, e demonstra então algo na prática. Jesus pergunta: o que é lícito fazer no sábado? O bem ou o mal? Mesmo que aparentemente seja trabalho. Porque para os fariseus, você curar uma pessoa
seria considerado como trabalho, porque você está ali fazendo algo para uma outra pessoa. Então isso era considerado como trabalho. Olha como eles eram tão religiosos, e uma religião falsa. O fato de curar uma pessoa, estava se importando mais, Jesus ia descumprir a lei do que fazer algo bom para uma pessoa. Este é um coração religioso que muitas pessoas têm. Eles não estão preparados então para responder essa pergunta, uma vez que ela pode resultar também em um paradoxo. Jesus pergunta então: é lícito fazer o bem, salvar uma vida ou deixar morrer? Em outros textos, Jesus usa o exemplo de salvar um boi ou uma ovelha. Se um boi ou uma ovelha cair em uma vala num dia de sábado, você vai fazer o quê? Você vai deixar morrer ou você vai resgatar aquela ovelha? E a resposta é, dos fariseus: é claro que eu vou resgatar, porque afinal me custou muito caro. Então eu vou descumprir a lei para poder fazer algo, depois eu vou lá e faço o sacrifício e está certo. E Jesus sabia disso. Jesus disse: o que é o mais correto? Eu salvar uma vida ou deixar ela morrer? Porque eu tenho que cumprir uma lei. E a pergunta é, olha, se eu salvar, eles estavam pensando, se eu salvar uma pessoa que caiu em impulso, eu vou descumprir a lei de guardar o sábado, mas se eu não salvar, eu também vou descumprir a lei de amar o próximo como a mim mesmo. Então o que eu faço? Eu salvo ou deixo aquela pessoa ou aquele animal morrer? Não é por acaso que eles ficaram calados, porque eles não tinham certeza da resposta, porque eles não eram misericordiosos e porque eles não entenderam que Deus é um Deus de misericórdia. Por isso que Jesus olha para eles indignados, porque eles preferem guardar uma lei do que salvar uma vida. Salvar uma vida é muito mais importante do que guardar um preceito. Por isso que Jesus diz, como a gente leu no começo do nosso culto, ele diz lá em Oséias 6, versículo 6, em que ele diz: pois eu quero misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então Deus quer que a gente cumpra a sua lei, sim, mas que a gente cumpra a sua lei com misericórdia. E não somente um monte de sacrifício sem sentido, que não surge do nosso coração. Ele quer mais o conhecimento de Deus do que um monte de holocausto, mas que não adora ao Senhor. O princípio que Jesus quer ensinar é que, por mais que o sábado seja importante, salvar uma vida e fazer o bem a uma pessoa é muito mais importante. Obedecer ao Senhor de todo o coração, alma, espírito e entendimento é muito mais importante do que seguir um monte de regras, principalmente as regras criadas por eles mesmos, acrescentadas por eles mesmos. Vamos colocar um exemplo atual aqui para nós e já caminhando para o nosso fim. Imagina que você está se trocando para vir ao culto. E aí você colocou diante de Deus que você nunca faltaria culto algum. Então você colocou diante de Deus: Deus, eu nunca mais vou faltar um culto. Essa é a regra que você colocou no seu coração, e uma regra boa, não é uma regra ruim, é uma regra boa. E imagina que você colocou então no seu coração: todos os cultos eu vou frequentar. Todos os cultos de quarta-feira, da EBD, do culto de domingo à noite, todos eu vou frequentar. Ótimo, é uma coisa boa, não é algo ruim, é excelente, muito bom. Mas aí neste dia que você está se trocando para vir ao culto, você acabou de tomar o seu banho, se trocou, está com a roupa de igreja, está ali bonitinho, cheiroso, e aí chega um parente seu que cortou a sua mão lá na roça, e ele chega na sua casa com a mão toda cortada, desesperado, porque não tem ninguém para ajudar. Você é a única pessoa que sabe dirigir na sua casa. Mas se você o ajudar naquele momento e levar ele para o hospital, você vai se atrasar para o culto. Pensa nisso. E aí você fica se pensando: e agora?
o que Deus se agrada? Eu ajudar o meu parente, levar ele para o hospital, cuidar dele naquele momento, você é a única pessoa que pode ajudar daquela pessoa naquele momento, ou eu ir para o culto? O que será que Deus vai se agradar mais? Aí eu chego para o seu parente e diz, desculpa, não posso te ajudar porque eu tenho um culto para ir. Eu não posso te ajudar porque eu preciso ir para o culto, porque eu coloquei um compromisso com Deus que eu não faltaria um culto sequer. Você acha que Deus vai se agradar da sua resposta? Ou você acha que Deus vai se agradar em você pegar o seu parente, você acudir ele naquele momento, levar para o hospital, ajudar ali, ficar com ele no hospital, perguntar se precisa de mais alguma coisa, talvez sair para comprar algum remédio, e aí deixar ele em casa com todo o cuidado necessário e mostrar graça para ele? Quem você acha dessas duas pessoas, quem você acha que mais agradaria ao Senhor? A pessoa que determinou que vem ao culto e não pode mais fazer nada além disso, porque colocou como regra, ou a pessoa que ajudou o seu parente? Quem você acha? A pessoa que ajudou o seu parente. Mesmo que ela perdeu um culto, mas ainda assim, para o seu parente, isso vai significar muito mais. Ele vai se lembrar, aquela pessoa me ajudou. Ele perdeu um culto que é tão importante para ele, para poder me ajudar, para poder me acudir. A misericórdia, para Deus, é muito mais importante do que a religião. Os fariseus usavam, na verdade, o sábado como desculpa para não fazer o bem. Se alguma pessoa chegasse para ele e falasse assim, olha, você pode pagar um pão para mim ali na padaria? Ele ia olhar, não, desculpa, no sábado eu não posso pegar em dinheiro. Não posso te ajudar, olha, desculpa, eu não posso ir lá e pagar um pãozinho para você na padaria. Ele inventava um monte de regras. Se uma pessoa falava para ele, olha, você pode me ajudar, eu preciso da sua carroça, preciso que você vá comigo na sua carroça, é daqui a 3 quilômetros e pegar ali um mantimento para levar para outras pessoas. O fariseu iria olhar e falar assim, não, desculpa, no sábado eu só posso andar 1 quilômetro. Mais 1 quilômetro eu não posso andar, é só 1 quilômetro que eu posso andar. Se fosse 1 quilômetro dava certo, aí eu te ajudava, mas como é 3, então eu não posso fazer isso. Essa era a mentalidade do fariseu. E essa é a mentalidade dos religiosos hoje. Os fariseus usavam o sábado como uma desculpa para não fazer o bem. E nós, muitas vezes, usamos a nossa religião para não ajudar as pessoas. E será que Deus se agrada disso? Será que é o que Deus quer? Será que Deus quer que a gente seja mais religioso do que misericordioso? Portanto, podemos concluir que no dia do Senhor, devemos procurar amar a Deus e as pessoas, pois Ele requer misericórdia e não sacrifícios. Para então aplicar isso ao nosso cotidiano, à nossa realidade, 4 aplicações para nós. Primeiro, Deus não se agrada de falsas religiões e de falsos sacrifícios. O que Deus se agrada é de um coração sincero. Por isso, procure se aproximar de Deus com um coração humilde e sincero, dizendo, Deus, eu não sou nada diante do Senhor, mas eu quero me aproximar de Ti, com toda a humildade, com sinceridade. Segundo, Deus se agrada mais com a forma como somos misericordiosos e amáveis com as pessoas, do que todos os eventos, campanhas, que como a gente tem falado nas EBDs, que as igrejas inventam para serem elogiadas por outros. Deus se agrada mais com aquela igreja, que às vezes mesmo pequena,
está ali, ajudando as pessoas, entregando uma cesta, suprindo as necessidades dos membros, suprindo as necessidades das pessoas que pedem ajuda, evangelizando de maneira pessoal. Mesmo que a igreja não faça grandes shows, mesmo que a igreja não seja, entre aspas, relevante na sociedade, não tenha um Instagram cheio de seguidores ou algo parecido, mas é aquela igreja que está ali, ajudando aqueles que procuram, ajudando as pessoas ao redor, pregando o evangelho de maneira humilde e sincera. Deus se agrada também de igrejas que praticam a misericórdia com os outros. Terceiro, Deus quer, sim, que nós o adoremos da forma correta. Ele deixou a lei para que nós o adoremos da forma correta. Mas não adianta nada eu guardar um dia e esquecer todos os outros. Não adianta nada eu, assim como os fariseus, falar assim, não, porque sábado é o dia em que eu separei para o Senhor. E nós falamos, não, porque o domingo é o dia que eu separei para o Senhor. Domingo estou na igreja. Domingo é o dia que eu separei para Deus. Ótimo. Mas durante a semana, vive uma vida sem misericórdia com ninguém. Vive uma vida sem ajudar o próximo, sem fazer o bem, sem procurar evangelizar outras pessoas. Do que adianta adorar a Deus no domingo e viver todos os outros dias desviados? Não adianta nada. E por fim, a última aplicação. Ir todos os dias para a igreja não faz de você um cristão. Adorar ao Senhor com o seu coração todos os dias, onde quer que você esteja, é o que mostra que você é um cristão. Então, ir para a igreja de domingo, ele é essencial, ele é importante, guardar esse dia é importante, sim, mas não é isso que faz de você um cristão. Isso é um complemento. Assim como jejuar, assim como orar, todas essas coisas são hábitos espirituais que nós falamos e que são complementos que são importantes, sim. Ir domingo, se comprometer com Deus e falar assim, todo domingo estou na igreja, todo culto de quarta-feira eu estou lá, todo EBD eu estou lá, esse é um compromisso que eu faço com Deus, sim, é importante? Sim. Mas o que faz de você um cristão é se aonde você estiver, o local que você estiver, todos os dias, onde quer que você esteja, você continuar sendo um cristão. Tem um seriado que eu preciso assistir, se não me engano chama Ruptura, mas como eu não tenho acesso a esse seriado, que é no Apple TV, então quase impossível de acessar, mas eu achei muito interessante a história. Eu estava vendo o trailer sobre ele, né, vai lançar a segunda temporada, achei interessante a história. A história é a seguinte, as pessoas que vão trabalhar numa empresa, elas fazem um contrato com essa empresa, uma empresa muito importante lá, que é o seguinte, na empresa, eles são uma pessoa, trabalham ali, fazem todos os seus deveres, a partir do momento que eles saem da porta da empresa, eles voltam a ser quem elas são na vida real, e elas esquecem, tem um chip nelas que faz com que elas esquecem tudo sobre o trabalho. Então a ideia desse filme é mostrar que no trabalho você está lá trabalhando, efetivamente, no trabalho você não se lembra dos seus afazeres diários. Então quando você entra no seu trabalho, você só vai se lembrar do seu trabalho. Você não se lembra que você deixou de aguar as plantas, você não vai se lembrar do seu cachorro, você não vai se lembrar dos seus familiares. Se você é casado, se você não é casado, dentro do trabalho você é o escravo do trabalho, você vai trabalhar ali para o seu trabalho. Quando você sai da porta do seu emprego, você agora volta a ser a pessoa que tem a sua vida cotidiana, normal, sua família, seu cachorro, sua casa, seus familiares, seus parentes, mas você não vai se lembrar de nada do que aconteceu no seu trabalho. Seria muito bom, né? Seria muito bom. Para alguns seria bom, para outros talvez seja ruim. Mas isso acontece muitas vezes com os cristãos.
E é isso que Jesus também nos chama a atenção aqui dos fariseus. O fariseu, no sábado, é como se tivesse entrado no trabalho, nesse trabalho. Então, no sábado, ele é altamente religioso. Naquele dia ali, ele é uma pessoa, excelente, faz todas as coisas boas. Então, o cristão, no domingo, ele é o crente. Coloca a roupa de crente, vai para a igreja, Bíblia debaixo do braço, e está lá domingão adorando ao Senhor. Mas na segunda-feira, ou melhor, saiu da porta da igreja, no próprio domingo à noite, já deixou de ser cristão. Já deixou de ser cristão. É isso que acontece muitas vezes conosco. Então o que Jesus nos chama a atenção é do que adianta você guardar um dia para o Senhor e todos os outros dias você está vivendo longe de Deus. Todos os outros dias você está vivendo longe de Deus. Não adianta nada. O que faz você um cristão é adorar ao Senhor com o seu coração todos os dias, onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Devemos procurar amar a Deus e as pessoas, pois Deus requer misericórdia e não sacrifícios. Vamos orar. Pai querido, meu Deus, obrigado pela sua graça e pelo seu amor. Obrigado pela sua lei que foi entregue a nós. E obrigado porque nós não somos salvos pelo cumprimento da lei, mas somos salvos por aquele que cumpriu toda a lei, Cristo Jesus. Obrigado porque Jesus também nos trouxe uma nova perspectiva, uma nova aliança, a aliança da graça, em que nós não precisamos guardar a lei pela lei, mas nós precisamos obedecer ao Senhor para glorificar a Ti. Ó Deus, nos ajude a sermos sinceros, nos ajude a buscarmos ao Senhor não só no domingo, mas todos os dias de nossas vidas. O domingo foi feito para o nosso descanso, o domingo foi feito para adorarmos ao Senhor, o domingo foi feito para fazermos o bem a outras pessoas, o domingo foi feito para agradecermos ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, clamamos que o Senhor nos ajude a adorarmos a Ti com nossas vidas, todos os dias, que todos os dias possa ser um dia especial para o Senhor. Todo dia seja um dia santo, dedicado a Ti. Oramos, pedindo a Sua graça, pedindo, ó Pai, a graça de Cristo Jesus, pedindo que o Seu amor e pedindo que a consolação do Teu Santo Espírito seja conosco nessa semana, possamos lembrar de sermos verdadeiros cristãos. Em nome de Cristo que oramos. Amém.